Don't touch me. You think I was trying to date you? You just think everybody loves you, right? Excuse me? Listen, I just want to get to know you, okay? I'm a great guy. How can you not see that? Please. Don't touch me. You fucking sluts are all the same! Esse é um trecho do curta-metragem Incel. O filme começa com essa cena na biblioteca, onde um cara aborda uma mina que tava basicamente na dela, puxando assunto com alguém que claramente não tava interessada ou confortável. Quando ela diz que tem namorado, ele fica puto dizendo que todas as mulheres são assim. Que ele é um cara legal, gentil, e ela, com medo, pede por favor pra ele ir embora. Ele vai pra casa, nós vemos que ele estava gravando essa interação e faz isso constantemente, e ele acessa um fórum onde interage com outros homens que se sentem da mesma forma. Ele para e se masturba assistindo pornografia, mas dá pra ver que não existe nenhum tipo de prazer nisso. Pelo contrário, é algo bem frustrante pra ele quando ele termina. Depois, com os ruídos do colega de quarto dele transando, ele se isola mais ainda com fone de ouvido e mais interações com outros caras que culpam todas as outras pessoas do mundo por não fazerem sexo, menos eles mesmos. Corta pra ele gravando uma espécie de vlog onde ele fala sobre o dia da retribuição, onde vai dar o troco em todas as pessoas que tornaram a vida dele um inferno. Todas as garotas atraentes que negaram sexo pra ele e os caras pra quem elas escolheram dar. Fala também como ele se sente injustiçado porque ele merece muito mais das meninas do que os caras nojentos que ele vê andando com as mesmas. Elas simplesmente não conseguem ver como ele é maravilhoso, um cavaleiro que vai tratar elas como rainhas. Ele solta esse vídeo e sai armado, e o curta termina com os comentários chegando das pessoas basicamente colocando lenha na fogueira pra ver o circo pegar fogo. Esse filme foi totalmente baseado num caso real de um cara chamado Elliot Rodger, o autor do atentado de Isla Vista. O que diferencia ele de outros atiradores é o fato de que ele deixou um manifesto de mais de 100 páginas e alguns vídeos que até hoje dá pra assistir no YouTube, onde dá pra perceber que ele claramente não sabia como o mundo funcionava de verdade. O fato é que esse cara foi forjado pela internet e pela sociedade machista. Claramente ele tinha problemas psicológicos e não sabia como funcionavam as interações humanas no mundo real, mas pra algo assim acontecer não foi da noite pro dia. Primeiro vamos relevar o quão ridiculamente fácil é comprar uma arma nos Estados Unidos. E vamos focar em como se chega numa perspectiva tão absurdamente misógina. Com o passar dos anos sentindo desejos por meninas e aparentemente não sendo correspondido, mesmo nunca tendo tentado conversar normalmente com uma, ele começou a frequentar os fóruns dos incels, uma abreviação para involuntariamente celibatário, ou seja, virgens não por opção. É uma cultura insana para quem olha de fora sem ter conhecimento prévio, mas basicamente são homens que depositam a frustração de não transarem numa fantasia de que as mulheres são seres malignos que escolhem parceiros sexuais exclusivamente baseados em aparência e sucesso financeiro, tornando assim os incels amaldiçoados geneticamente. E tudo isso vem de uma cultura que perpetua as mulheres como meros objetos sexuais, os quais o homem branco tem o direito de possuir. A pornografia tem um papel gigantesco nisso. Todo mundo sabe o quão brutal a indústria é com as atrizes, mas ainda rola uma espécie de fantasia que existe algo como pornografia feminista, o que é totalmente paradoxal. Mas é algo que muita gente se prende numa espécie de ginástica mental para não dar o braço a torcer e perder o que é visto como uma comodidade. Uma das pessoas que já tinha mencionado isso pra mim algumas vezes e descido essa letra na viagem que a gente fez em São Paulo é o Henrique, do Quadro em Branco. Então nada mais justo eu chamar ele pra desenvolver melhor isso nesse vídeo. Assim, eu e o Peters, a gente tem um público que é majoritariamente masculino. Boa parte dele ainda consome pornografia de forma completamente alienada, então, das duas uma. Ou a pessoa simplesmente não liga pra isso, ou de nenhuma forma as estatísticas gritantes que existem sobre o quão violenta e degradante essa indústria é chegaram nessa pessoa. Se é o caso de você ligar pra isso, o máximo que precisaria é de alguém pra dizer: ei, pessoas estão sendo torturadas, muitas morrendo pelo teu prazer, e pronto, com uma rápida pesquisa no Google tu pararia de consumir pornografia. Se é o caso de você não ligar pra isso, eu tenho uma péssima notícia. Isso te afeta também. E aqui é o máximo que eu posso falar de caso próprio, mesmo que eu tenha parado de consumir pornografia já há mais de 4 anos. A pornografia molda demais nosso comportamento sexual a partir do ponto de vista mais tóxico do mundo, mas aí ninguém conscientiza crianças sobre sexo, porque isso é um maldito tabu, e a única educação que a gente tem é uma idealização bizarra, que a gente mesmo nunca vai corresponder, criando gerações de moleques frustrados com o tamanho do próprio pinto, com expectativas não correspondidas e um apetite sexual totalmente mal direcionado. Num Ouroboros bizarro que se retroalimenta na ideia mágica de que a pulsão sexual do homem tem que se realizar de alguma forma e vai se enraizando a lei do direito do homem sobre a mulher, o que supostamente justifica a prostituição como pressuposto cultural universal por um lado, enquanto por outro defende a escravização sexual dentro das famílias com base na privacidade familiar. Se tu acha que tem muito poder por causa disso e defende esses valores, olha, eles não têm base em nada real.
E se tu acha que essa pornografia é extremamente violenta e condescendente com violência, tudo bem, mas que estupro é errado, cara, mal dá pra separar o estupro da esfera sexual na nossa cultura, como se fosse, sei lá, violência e não sexo. Muitos estupros acontecem com menos violência do que já se considera aceitável no sexo. Como eu disse, pornografia ensina muito mal o que é transar. Para pra pensar um pouco sobre isso. Agora, se tu faz parte de uma terceira categoria que tem ganhado uma força imensa nos últimos tempos, aí é um pouco mais complicado. Os defensores da pornografia do bem. Eu gosto de chamar isso de consumo passivo-agressivo de pornografia porque, não deixa de ser menos violento cultural ou socialmente para as mulheres. Eu sei que é muito confortável e conveniente a ideia de existir uma pornografia que não é tão ruim assim, que você poderia assistir com a consciência limpa, como um belo exemplo de homem que não agride as mulheres nem diretamente, mas, isso também não é verdade. Eu já ouvi o argumento de que, nossa, pornografia objetifica homens e mulheres, mas, gente, não faz sentido discutir isso onde o homem já tem voz em absolutamente todos os outros papéis na sociedade. Um homem nunca vai ser só o sexo. Quando o homem aparece na pornografia, aquela é apenas uma faceta do homem. Esse é um assunto um pouco mais delicado quando a gente fala das representações homossexuais e principalmente do homem negro no pornô, onde a discussão é urgente. O problema todo com a pornografia é que ela inevitavelmente reserva a mulher a uma função social, perpetua essa função que visibiliza a voz dela em absolutamente qualquer outra área. Então mesmo naquele pornô que não é tão violento, mesmo no pornô que não é simplesmente estupro ou representação de um estupro, em qualquer pornografia a mulher surge como mercadoria sexual. Isso acontece em outros lugares também, em filmes, livros, músicas, quadrinhos, na publicidade, a mulher como objeto de apetite sexual desprovido de contexto emocional, sem significado ou personalidade individual. Outras mídias abrem margem para discutir caso a caso, mas é equivocado levar isso para pornografia também. Ela é só sexo. É isso que faz da pornografia, afinal. Numa sociedade que já é desigual, numa sociedade onde essa objetificação não só cria como perpetua o lugar da mulher nessa sociedade, mesmo em pornôs mais românticos, menos violentos e supostamente desconstruídos, esses ainda são igualmente desprovidos de contexto emocional, personalidade individual, qualquer coisa ali se manifesta em função sexual, até a parte que conforta o cara que acha que ali tá tudo bem assistir. Se não fosse assim, não seria pornografia. E é muito importante lembrar disso porque exatamente por toda essa estrutura que torna toda e qualquer pornografia problemática, é sim muito importante que mulheres explorem sexualidade em trabalhos artísticos e políticos. Nada do que eu falei milita a favor da mulher não expressar a própria sexualidade. Tem muita artista foda falando de sexo, falando da existência lésbica e de milhares de outras possibilidades que não só o gênero em si, que são essenciais para construir a identidade da mulher como alguém plural que vai além da função sexual. É por isso que eu acho muito bizarro esse movimento que tem surgido até aqui dentro do YouTube de influenciadores divulgando pornografia. Muitos inclusive se colocam como vozes contrárias a caras como Nando Moura, como se aquele fosse o cara tóxico e eles não, sem perceber que no momento que mascaram numa voz progressista coisas destruidoras como a indústria pornográfica, quando incentivam essa saída imaginária da pornografia que realmente machuca, acabam alienando ainda mais o público. Eu realmente não tô falando tudo isso aqui pra me sentir melhor do que ninguém, mas se pra quem assiste o nosso conteúdo, meu e do Peters, isso não vai ser dito de outro lugar, eu tenho alguma responsabilidade sobre também. Não falo como autoridade do assunto, provavelmente vai aparecer alguém argumentando que conhece mina que defende essa parada, eu sei que vai, mas tudo que eu falei aqui que vai além da minha experiência, aprendi ouvindo mulheres, lendo outras mulheres, boa parte desse texto vem totalmente de ensaios da Adrienne Hitch publicados pela Bolha Editora, autora que se coloca longe de culpar a vítima, mas observa também o problema dessa identificação generalizada das mulheres com esse tipo de mídia. Eu acrescento aqui a utilização desonesta desses discursos que são consequência de uma longa colonização sexual por influenciadores que nunca se preocuparam de verdade com a localização social dessas mulheres e que o que mais queriam era uma desculpa para poder projetar a culpa, para longe deles, de todo o mal que o consumo da pornografia representa. Nada que a Adrienne não esperasse também. Quando eu tava na escola, eu tinha uma quedinha por uma mina, que acabou ficando com um moleque que me zoava por ser nerd e não pegar ninguém, e que mostrava o vídeo íntimo dela pros amiguinhos. Eu acabei deixando isso pra lá e encontrei um hobby novo, os quadrinhos, que me colocaram numa posição de ser apresentada a ideias e pessoas novas. Entre elas o próprio Henrique, que em 2014 já assistia os vídeos cringes que eu fazia. E é muito fácil tratar desse assunto se pondo no pedestal por uma escolha infeliz de palavras, mas é exatamente o oposto disso que eu quero dizer. Eu tive culpa nisso também. A masculinidade tóxica, que é sempre abordada de maneira genial em Brooklyn Nine-Nine, incentiva esse tipo de comportamento. O machismo e a misoginia estão desde sempre estruturados na sociedade e somos bombardeados pela pornografia, que passa uma imagem totalmente errada do que o sexo é, tirando qualquer humanidade da mulher, que tá ali apenas pro prazer do homem que vai assistir, mesmo que seja apenas ela sozinha no quarto dela se masturbando. E quando eu vi o Henrique puto no Twitter com a galera que tá incentivando isso de maneira totalmente irresponsável, eu não pensei duas vezes.
Nunca foi a intenção dos vídeos que eu faço fugir de tema sensível ou de criticar algo que eu acho absurdo e desonesto sendo produzido no YouTube. Como o vídeo que eu fiz sobre o Gustavo Lázaro, que se você não assistiu e por sorte sua não sabe quem é, ele é basicamente um filhote mais burro do Nando Moura. Um cara que é a personificação do efeito Dunning-Kruger, ou seja, não sabe absolutamente nada do que tá falando sobre, mas tem certeza que é um especialista. E nessa mentalidade de quarta série que traz números na internet, sem dúvida, ele já entregou vídeos como que ele falava que ele tava procurando uma mina virgem pra poder namorar. Reflexo da cultura que ele abraça, na qual ele, totalmente alienado e sem qualquer tipo de noção, fala pra audiência dele, majoritariamente composta por garotos bem novos e extremamente impressionáveis, como ele achou a boneca intocada que ele tava procurando, a lourinha inocente do lado dele. O detalhe é que, como ele diz no vídeo, ela tinha 13 anos e ele era maior de idade quando eles se conheceram. E esse vídeo, que bombou na época, estava totalmente monetizado e lotado de propagandas. Ou seja, o YouTube, como empresa, não se importa. E outro cara que me dá um nervoso na espinha quando eu vejo os vídeos é o Muka Muriçoca. Para dar um micro resumo, ele fazia uns vídeos basicamente fazendo a mesma coisa que o Pânico na TV fazia. Só que ao invés de comediantes na TV enchendo o saco de famosos, era só um cara bem triste entrevistando a molecada em evento anime. Um dia ele descobriu a fórmula mágica de visualizações, os vídeos de cantadas. Basicamente um programa do Silvio Santos, onde os moleques passam cantadas pras minas e se elas gostam dão uns beijos. Levando em consideração a óbvia limitação criativa e a procura exclusiva por números, é óbvio que ele continua fazendo exatamente a mesma coisa até hoje. Se isso por si só não te faz se contorcer de nervoso, tem vários vídeos desse cara indo em balada e chopada, com uma câmera e um microfone basicamente tentando esfregar os números dele pra ver se consegue beijar umas minas e pôr no vídeo, pra se sentir melhor consigo mesmo porque pegou mulher e ser venerado por garotos de 11 anos. Ele posta fotos ostentando umas minas bem novas como se fossem pedaços de carne que ele exibe como troféus. Tudo isso alimentado pela audiência e pelos números que por sua vez são endossados por essas mesmas atitudes bizarras. E isso é perigoso demais. O mesmo garoto novo e maleável que já viu incontáveis horas de pornô, com uma mina que na cabeça dele existe apenas para dar o prazer que é de direito dele, mas que na verdade está sofrendo e sendo explorada por uma indústria podre, encontra um vídeo que basicamente diz para ele que tudo que ele precisa é de palavras mágicas para destravar esse objeto sexual que serve apenas para cuidar dessas necessidades dele. E se o YouTube caga na cabeça de um criador de conteúdo que usou talvez 5 segundos de material protegido por direito autoral, faz vista grossa para esse tipo de coisa, como o Henrique pôs muito bem, a gente não pode se dar ao luxo de se omitir quanto a isso. Senão, a gente se torna nada mais do que parte do problema. Olá, meu nome é Felipe Peters, eu sou roteirista e faço uns vídeos pro YouTube. Esse vídeo nasceu durante várias conversas entre mim e o Henrique, então se você de alguma forma não conhece o Quadro em Branco, pelo amor de Deus, vai conferir o trabalho absurdo dos caras. O link vai estar na descrição. Se você chegou aqui de outra forma e não é inscrito, se inscreve porque eu tenho produzido com muita frequência. Esse é um vídeo que a gente gostaria muito que fosse visto, então o like ajuda muito e o compartilhamento mais ainda. Sejam civilizados nos comentários e respeitem as minas. Até o próximo vídeo. Tchau.